Pois é, meus amigos, e o caminho da Bloodline, hein? O que a gente pode falar a respeito disso? Porque, olha, temos essa novela de Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso, Paul Heyman, Solo Sikoa, Sami Zayn e tudo mais aí, cada vez mais se desenvolvendo, né? A gente viu aí no último SmackDown o Jey Uso se confirmando como o principal adversário do Roman Reigns aí nessa história toda, com o Roman Reigns trollando ele aí, dando a entender que entregaria o cargo de chefe da tribo pro Jey Uso. E no fim das contas ele, na verdade, se vira contra o Jey. Ainda tem o Solo Sikoa lesionando o Jimmy Uso. E o Solo Sikoa no meio dessa briga toda, sem dar muita segurança de que está do lado do Roman Reigns totalmente, ou só ocasionalmente agora e depois, quem sabe, ele querer ser o chefe da tribo, né? Os Usos na semana anterior tinham jogado essa ideia de que queriam Solo Sikoa como chefe, o Roman Reigns debochou da ideia. Depois nessa semana aí também flertando com pegar o colar de chefe da tribo. E não é à toa, né, gente? A gente não viu aí se ele iria entregar ou não o colar pro Roman Reigns, que o Jey Uso atacou os dois aí naquele momento. Mas fica no ar, né? Tipo, e aí? Ele vai ficar do lado do Roman Reigns? E até quando? Até que momento, né? Primeiro sobre o Jey, né? Eu acho sensacional todo o crescimento que o Jey Uso veio tendo aí na WWE nesse último ano, né, que ele teve aí de últimos 2 anos, na verdade, né, de se unir ao Roma porque o Jimmy estava lesionado e aí desde então vinha até disputando o título contra o Roman Reigns no começo e não ter perdido pro Roma, né? Vamos lembrar, a primeira luta que eles têm, o Jimmy Uso que joga a toalha e a segunda ele só desiste porque o Roma atacou o Jimmy. Então, em nenhum momento o Roma venceu e convenceu o Jey Uso. Mesmo assim, o Jey Uso respeitou as regras ali e seguiu os passos do Roman Reigns, né? E, desde então, ele vinha salvando a pele do Roman Reigns em vários e vários momentos, né? Ele salvou o Roman Reigns ali de se manter como campeão ao ponto da galera enjoar até, da galera ficar pistola de sempre o Jey Uso salvar a pele do Roman, né? Eu tive até um debate com o Pip, vocês vão lembrar disso, né? Lá atrás, o Pipe não fazia nem parte do canal ainda, dele falando sobre isso, né? Sobre o Jey Uso vinha ajudando o Roman Reigns demais e por isso o reinado do Roman Reigns não está tão legal assim, né? E ter que procurar outras formas de tentar ajudar o reinado do Roman Reigns a ficar mais interessante. Depois o Jimmy Uso se une ao Roma graças ao Jey, né? Que consegue convencer ele ali. E eles crescem dentro da WWE, fazem um reinado pelo título de tags, unificam o título de tags e batem o recorde do maior reinado de título de tags que tinha sido batido lá, o New Day, poucos anos atrás, ali em 2016 só. E aí eles conseguem ultrapassar esse reinado do New Day, se unindo ao Roma, né? O Jey ele cresce, ganha ali o Andre the Giant, consegue ter conquistas boas ali só de ter se unido ao Roman Reigns. E depois o Solo Sikoa chega e também começa a ter um grande destaque. Já se destacava um pouco no NXT, mas no roster principal fica quase que invicto, né? Ele só foi ter uma derrota pro Cody Rhodes na véspera da WrestleMania e depois foi ali então e conseguiu perder também ali pro Sami Zayn, pro Kevin Owens lá no combate de tags. As duas vezes que ele levou contagem foram essas, mas no mano a mano só perdeu pro Cody Rhodes, né? Que inclusive mexeu muito com a cabeça dele falando lá que você não está pronto, você não está preparado, né? E, enfim, esse tipo de coisa talvez mexa com o Solo Sikoa, sabe? Será que você tá preparado, Solo? E aí depois os caras falando, você pode ser chefe da tribo e o Roma debochando disso. O Solo Sikoa ser colocado como alguém que não pode ser o chefe, por um lado, e ao mesmo tempo do outro falando, você pode, isso talvez mexa com ele, né? Talvez essa seja a história. Solo Sikoa, você tem condições de ser o chefe da tribo? Você não tá melhor que o Roman Reigns? Ou não? Fica muito isso, sabe? Tipo, eu acho que essa vai ser a história abordada. Solo Sikoa, você tá preparado ou não está? Acreditam em você ou não acreditam? Você acredita em si? Você é melhor ou não é que o Roman Reigns? Sabe? Então, acho que essa vai ser a grande questão aí a ser abordada com o Solo Sikoa. Até por isso, acho que o Jey Uso não ganhará do Roman Reigns. Jey Uso ser desafiante do Roman Reigns hoje é muito legal, cara. Lá atrás era um pouco estranho lá ter sido um dos primeiros. Porque, pô, é o Jey Uso, né? Pô, Jey Uso e Roman Reigns.
Mesmo assim, foi muito elogiado por alguns, teve muito storytelling desde aquele momento. Mas hoje, Roman e Jey Uso é o ideal, cara, é o que mais encaixa no momento pela história, né? É impressionante a evolução que o Jey Uso teve. E se ganhasse do Roman Reigns, também não haveria problema. Eu acho que entre as opções que se tem para acabar com a do Roman, pela essa história atual, combinaria demais e você ainda criaria um grande superstar ali numa carreira individual igual o Jey, né? Seria uma bela evolução ali para ele. Mas só de ele ter essa title shot já é grandioso. No SummerSlam ele fazer o evento principal com o Roman, porque vai ser o evento principal, aí também não adianta, né? Se todas as outras lutas forem o evento principal do Roman, não vai ser essa que não será. Mas assim, eu acho que encaixa muito bem, né? Você ter essa opção aí de Solo Sikoa e de Roman Reigns aí se confrontando futuramente, mas antes o Jey Uso ser esse problema pro Roman Reigns. Não sei, Jimmy Uso enfrentar o Roman Reigns também pode acontecer em algum momento? Até pode, talvez em algum show semanal aí, pra dizer que o Roman pegou toda a Bloodline em algum momento. Mas o Solo Sikoa ainda acho que é que mais encaixa pegando o Roman Reigns. E como que seria essa história do Solo Sikoa, sabe? Essa a minha dúvida. Será que o Paul Heyman não tá vendo isso? O Paul Heyman é esperto. O Paul Heyman vem acompanhando o Solo Sikoa há um tempo. Será que o Paul Heyman em algum momento não vai fazer a cabeça do Solo Sikoa de ver que, olha, o Roman Reigns tá vulnerável, o Roman Reigns pode ficar pra trás, tá na hora de evoluir, Solo, sou eu e você. Quem sabe numa dessa pode ser até a face turn do Roman Reigns. Se com o Solo Sikoa se unindo ao Paul Heyman pra se virar contra o Roman. E aí o Roman tem que pegar o Solo Sikoa heel, ele sendo o face da história, quem sabe? Será que o público ficaria do lado do Solo Sikoa ou ficaria do lado do Roman Reigns? Né? Tem várias formas de você abordar isso, né? Mas a sementinha tá plantada. Eu acho que não foi à toa o que aconteceu. Vai ser pro ano que vem? Vai ser para depois do SummerSlam imediatamente? Vai ser pro fim do ano? Será com o Solo Sikoa ganhando o Rumble Match? E aí eles podem realmente repetir o que foi a história do Evolution com o Batista e o Triple H? Solo Sikoa, depois de salvar a pele do Roman Reigns várias vezes, ganha o Rumble Match. Ganhando o Rumble Match, ele tem a opção de escolher o título mundial pesos pesados, que vai estar com o cara do Raw. Pode ser o Seth Rollins, pode ser o Cody Rhodes, pode ser o Gunther, pode ser o Drew, não sei, pode ser alguém aí. E aí, o Roman tentando fazer a cabeça dele, ó, vai ser campeão do Raw e eu vou ser campeão do SmackDown, vai ser sensacional, nós dois liderados pelo Paul Heyman. E aí, ainda a mesma ceninha, né, do Ric Flair, do Triple H mandando joinha ali pro Batista, vai ser o Paul Heyman e o Roman Reigns dando joinha ali pro Solo Sikoa. E de repente o Solo Sikoa vai lá e assina, na verdade, o contrato para enfrentar o Roman Reigns, né, e se vira contra o Roman Reigns pra WrestleMania. E quem tá no comando criativo é justamente o Triple H, que já viu isso acontecer com ele no passado e poderia fazer acontecer com o Roman Reigns, né? E poderia ser um repeteco, pode ser um repeteco, WrestleMania 40, dessa forma. É que o Solo talvez não tenha tamanho pra pegar um Roman numa WrestleMania, mas pela história, quem sabe? Olha as views que estão rendendo. A popularidade dele tá começando a crescer graças ao Jimmy e o Jey. Cara, dá pra rolar, dá pra acreditar, sabe? Eu defendo sempre o desenvolvimento das storylines, eu defendo sempre que permaneça a coerência dentro da história, independente de quem tá envolvido nela, se é alguém grande ou alguém pequeno. Então, cara, veremos, mas tem tudo pra ser algo legal.